Olá, meus alunos do nono ano, como é que vocês estão? Saudade de cada um de vocês. Faz um tempo já que nós não temos uma videoaula, né? E também uma videoconferência. Eu estive doente algumas semanas e também a gente teve aí essa semana de recesso. Mas, graças a Deus, né, eu estou bem, né? E também podemos voltar com as aulas. Ok? Então, essa semana vamos ter a nossa videoaula. Próxima semana, se Deus quiser, teremos uma videoconferência na quinta-feira. Ok? Então, hoje, né, nós vamos continuar falando sobre o continente europeu. E, para iniciar, gostaria de fazer uma leitura com vocês em Provérbios, capítulo 11, certo? Versículo 1. Antes, deixa eu compartilhar aqui. Lá. Então, né, aí nós temos a página do livro, né, o Relevo Europeu, página 107 a 109, né, e também a leitura. Vamos fazer a leitura. Diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então aqui, né, nós vemos esse provérbio, né, o livro de provérbios, ele é cheio de coisas práticas no nosso dia a dia, e que fala sobre a questão de enganar, né? Acho que todos nós conhecemos, né, ou já passamos pela experiência de algum comerciante tentar nos enganar, né, tentar nos roubar, né, a palavra é essa. Então, muitas vezes, né, a balança, né, que usa a palavra balança, eu também quero usar. A balança, ela tá lá com quilos a mais, então você comprar 1 quilo de um produto, você acaba pagando 1,2 kg, 1 quilo sem ter alguma coisa, né? Então isso é roubo, né? Então a Bíblia condena esse tipo de coisa. Mas não só isso, né? Sempre que a gente for fazer algum negócio, devemos ser justos, né? Devemos falar sempre a verdade, ok? Então, também no dia a dia de vocês possam ter isso, né? Falar sempre a verdade acima de tudo. Então vamos falar sobre continente europeu. Então nós vimos nas últimas aulas, né, sobre a Europa, como ela é regionalizada, né, algumas características de alguns países, até vocês apresentaram, né, trabalho sobre alguns desses países, né, por sinal, trabalho muito bons, né. Vimos como a Europa é formada, que ela é uma ponta de terra, né, do continente asiático. A Europa e a Ásia, elas formam um bloco só de terra, né. Então nós vemos essas características, tá, além dos mares que cercam a Europa, né, o oceano, né. Então hoje a gente vai começar a estudar aspectos físicos. Então, quando a gente fala de aspecto físico, a gente fala de relevo, hidrografia, clima e vegetação. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o relevo europeu, né? Então, como a gente tem aí no nosso livro, o relevo europeu, né, ele é dividido em 3 unidades. Tem os maciços antigos, né? Esses maciços antigos, eles são os planaltos, né? Então, quanto mais antigo é um relevo, mais baixo ele é, né? Por conta da erosão que sofre, né, ao longo dos anos. Então, a ação do vento, da chuva, né, até a própria atividade sísmica faz com que esses maciços antigos não sejam tão altos, né, não apresentem uma altitude muito elevada. Vamos ter as planícies, né, planícies que são terras mais baixas, geralmente até 200 metros de altitude. Também a gente vai ter nessas planícies, a gente vai ter lugares com depressões, certo? Lugares que vai ter abaixo do nível do mar, os lugares da Europa tem essa característica. Vamos ter as cordilheiras recentes. Então veja a contradição, né? Maciços antigos, cordilheiras recentes. Sempre que vocês ouvirem, né, aí uma dica, o termo dobramentos modernos, cordilheiras recentes, são montanhas mais altas, né, porque não sofreram tanto com os processos erosivos. Já maciços antigos, escudos cristalinos, são terrenos, são formas de relevo mais antigas e, consequentemente, vão ser mais baixas do que os dobramentos modernos e as cordilheiras recentes, porque, como são mais antigos, sofreram mais com os processos erosivos e, assim, a sua altitude ela diminuiu, né? Então,
vamos ver primeiramente, né, os maciços antigos. Né, como falar aí também, né, outra característica física da Europa é o aspecto muito recortado e regulado do continente, devido ao grande número de penínsulas e arquipélagos e os mares interiores. Então, existem muitos mares na Europa, né, muitas penínsulas, né, arquipélagos. Não é um litoral feito brasileiro, né, que é um litoral menos recortado, né, com menos entrada. A gente pode ver, né, aqui no mapa da Europa que tem muitas entradas, assim, muitos lugares, né, onde tem um mar que é muito quase, né, formando um lago, né, com muitas penínsulas. Então, é um litoral bastante recortado, não é feito o litoral brasileiro. A gente vê o mapa do Brasil, a gente vê a costa brasileira, né, toda sem entradas. Não, o litoral europeu não, ele é cheio de entradas. E isso faz com que seja bastante difícil, né, principalmente a construção de portos. Os maciços antigos, né? Então, esses maciços antigos são que montanhas que muito antigas, né, que foram formadas no passado pelo processo tectônico, mas que hoje já não estão mais não sofrem mais com os processos tectônicos, né, porque já estão em locais diferentes por conta do movimento das placas tectônicas, mas né, não são tão altos, porque por serem bastante antigos, já sofreram bastante com os processos erosivos. E onde eles se localizam na Europa. A gente pode ver aí, ó, no norte, né, aqui na seta do mouse, a gente tem aqui os Alpes escandinavos, né, que são uma cadeia de montanha, mas não são tão altos, né? Assim, quando eu falo não tão altos, não tem 3.000 metros de altitude, são uma cordilheira, chega no máximo, vocês podem ver aqui ó, na altimetria, a 1.000 metros, a 1.500 metros de altitude. A gente vai ter aqui ó, na divisa da Europa com a Ásia, os Montes Urais, também é uma cadeia de montanha, né? Mas não são montanhas tão altas, que são chamadas de são chamados de maciços antigos. E também a gente vai ter, né, aqui, ó, na parte leste, né, para vocês, os Montes Urais, e aqui os Alpes Escandinavos no norte do continente. Né. Aqui a gente vai ter as planícies centrais, vai ser a maior parte da Europa, ela vai ser composta de planícies, né, na parte central aqui do continente, né, aqui, ó, pode ver aqui pelo deitar a seta do mouse, a gente vê aqui, ó, planície russo-sarmântica, a gente vê aqui planície germânica, né, que são as principais planícies do continente. Então, por ter essa característica de planícies, a parte da Europa ser de planície, então os rios lá, a maioria são rios navegáveis. Então você pode, né, por exemplo, tem o rio Danúbio, né, que a gente vai estudar na próxima aula, ele é um rio que corta mais de 10 países. Então você pode, ele por estar localizado numa planície, ele é quase totalmente navegável. Né? E foram criados canais para interligar rios, um rio a outro, e assim o transporte hidroviário na Europa é muito forte. Países que não são banhados pelo mar, eles podem escoar sua produção pelo rio. Né? Então o rio Danúbio ele é um rio muito importante para a Europa, né? Por conta disso, por ele cortar muitos países, ele é um rio que faz a integração entre eles. Então você pode viajar de um país para o outro pelo rio. Né? Existem navios que fazem esse tipo de transporte. Então, também, né, tem o rio Reno, que é um dos principais, por estar numa planície. É quase totalmente navegável e é o principal, na sua forma, tem o maior porto da Europa, que é o Porto de Amsterdã, na Holanda, onde milhares de barcos, né, de embarcações, navios, passam por eles todos os anos, transportando produtos para vários países do mundo. E também recebendo, né,
navios de várias partes do mundo. Okay? Também a gente vai ter aqui o rio Volga, também é um rio de planície e também bastante navegável. São os três principais rios da Europa, mas isso é um assunto para a próxima aula. E vamos ter as cordilheiras recentes, né? Como falei a vocês, são montanhas mais jovens e de altitude mais elevada. Então, maciços antigos são montanhas, né, mais baixas, mais antigas, né, e mais baixas porque elas sofreram bastante com o processo erosivo. As cordilheiras recentes são montanhas mais jovens e de maiores altitudes, né, e vão se localizar principalmente no sul do continente. Né? A gente pode ver aqui, ó, aqui entre a Espanha e a França, a gente vai ter uma cadeia de montanhas chamada de Pirineus. Né? A gente pode ver aqui tem um monte de mais de 3.000 metros de altitude, quase 3.500. A gente vai ter aqui os Alpes, né? São os Alpes suíços, franceses, austríacos, né? Que também tem montanhas muito altas. A gente pode ver aqui, ó, Monte Branco, com quase 5.000 metros. E aqui também tem outro monte, né, com quase 4.000 metros de altitude. A gente vai ter aqui os Apeninos, na Itália. A gente vai ter aqui os Balcãs, região da Grécia, né? E a cadeia de montanha com as montanhas mais elevadas, o Cáucaso, né, que fica aqui nessa região da Europa. E vai ter a maior montanha da Europa, né, que é o Monte Elbrus, certo? O Monte Elbrus, ele é a maior montanha da Europa com mais de 5.000 metros de altitude. Né? Então, né, essas montanhas elas se localizam mais no sul do continente. Agora, por que elas se localizam mais no sul do continente? Né? Porque nessa região, vocês podem ver aqui, ó, placa greco-turca, também a placa euroasiática e a placa africana e arábica, é onde elas se encontram, né, no sul da Europa. Então, as principais cadeias de montanhas vão ser nessa região. Quem sabe que as grandes cordilheiras do mundo hoje, as grandes cadeias de montanhas, são formadas pelo movimento das placas tectônicas. E na Europa, essas principais cadeias se localizam no sul do continente, porque vai ser ali onde vai haver esse contato, né, entre as placas tectônicas, né, no sul do continente. Eu falei para vocês que nas planícies, né, existem algumas depressões. Né? O que é uma depressão? Depressão é um terreno que é mais baixo do que os terrenos que estão ao seu redor. Então, existem dois tipos de depressão. A depressão absoluta, né, que é aquela onde a altitude elas estão inferiores ao nível do mar, ou seja, o terreno é mais baixo que o nível do mar. E tem a depressão relativa, né, que a sua altitude fica acima do nível do mar, e ela é chamada de depressão porque as terras ao redor dela são mais altas do que ela, mas essa depressão em si ela fica acima do nível do mar, enquanto a absoluta fica abaixo. Né? Então a gente tem aqui três imagens, né? Duas são relativas, essa e essa aqui, né, que tem as vegetações, e essa ilustração aqui mostra, né, o que é uma depressão absoluta. Né? Ela fica abaixo do nível do mar. E na Europa existem alguns lugares que têm essas depressões absolutas. Né? Região da Holanda, né, que é conhecida como Países Baixos. Esse nome Países Baixos tem a ver porque boa parte do território da Holanda fica abaixo do nível do mar. E na região do Mar Cáspio, né, essa região aqui de roxo, certo? Ela fica abaixo do nível do oceano, certo? Tá bom?
Então, o Mar Cáspio ele fica muito abaixo do nível do oceano. Quando eu falo nível do mar, eu falo em relação ao oceano. Então, são dois lugares na Europa onde existem depressões. O interessante é que aqui na Holanda é bem próximo ao oceano, né? O Mar Cáspio não. Ele é um pouco mais distante, mas na Holanda não é bem próximo, né? Aí na página 109 do 16, né, tem uma ilustração, né, uma figura mostrando o que eles fizeram, né, para conter o avanço do mar. Né? Eles construíram diques, né, que controlam, né, o avanço da água do mar em área de depressão absoluta. Então, para ocupar os terrenos abaixo do nível do mar, a Holanda fez obras de engenharia hidráulica, a fim de obter espaço para atividade agrícola. Ao aterrar parte da costa e construir diques de contenção para evitar a invasão da água do mar, o país ganhou mais espaço. Essas áreas são chamadas de polders. Então nós temos aí, ó, nessa figura aqui, essas áreas de verde, né, são áreas que foram aterradas, eram parte do oceano. Então a Holanda, né, o país Holanda, ele aterrou essas áreas para ganhar mais espaço, né, principalmente para a agricultura. E como foi que eles fizeram isso? Através dos moinhos. Né? Existem muitos desses moinhos na Europa, especialmente na Holanda. Então, esses moinhos eles servem como uma bomba de água, onde eles retiram a água de um determinado lugar e jogam no oceano. É construído um dique, ou seja, um cais, para a água não invadir, né, essa área que foi tirada, da água não foi tirada, e assim eles aterram, né, quando o leito marinho está seco, eles aterram o local para servir para determinados fins. Certo? Então foi isso que foi feito nessas regiões aqui de verde. Foi secada a água, certo? Construído muros, né, diques para a água não invadir, e assim eles aterraram para ganhar mais espaço. Né? E esse processo, né, essas áreas onde eles ganharam, né, são chamadas de polders. Tá bom? Aí nós temos a atividade que vocês vão fazer, página 112, certo? Livro de vocês, onde vocês vão responder a parte de sistematizar, do primeiro ao terceiro, o quarto não precisa, e também tem a parte de refletir, onde vocês vão responder, vão ler o texto aí, né? O texto A escalada, e responder a letra A, B e C desse exercício, tá bom? Então, um abraço. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, né? E na próxima aula, se Deus quiser, estaremos fazendo uma videoconferência. Um abraço.